Olá, bem-vindo ao canal. Que bom que você está aqui. Hoje o nosso assunto é sobre pessoas explosivas e pessoas implosivas. Você já conheceu pessoas que brigam por tudo? Por exemplo, não aguenta ficar numa fila um pouquinho, não aguenta esperar, reclamam porque estão no médico, o médico atrasou um pouquinho, reclama e vai embora, bate na mesa, bate a porta, ou a pessoa que está discutindo no carro porque é uma pessoa irritada, e é uma pessoa que a hora que ela está irritada no carro com alguém que cortou ela no trânsito, ela xinga, ela abre a janela, ou ela briga com a pessoa que está do lado, ou ela acelera o carro e começa a correr, a pessoa pensa que aquele é o último dia de vida dela, já começa a rezar, encomendar a alma porque o corpo já foi, né? Aquelas pessoas que causam uma reação em quem está do lado, que é quase uma reação de susto, assim, de pânico. Pessoas que às vezes, quando têm filhos, os filhos já ficam estressados e já ficam alertas quando essa pessoa está chegando em casa, por exemplo. Nossa, o papai está chegando. E aí sai todo mundo correndo, pegando as coisas, os brinquedinhos, a roupinha, guardando tudo. A mãe já começa a entrar num estado de desespero, porque vai chegar um explosivo. O que é uma pessoa explosiva? É uma pessoa que é muito raivosa. Ela tem um paviozinho bem curto de tolerância. A paciência dela, ela não sabe o que é. Ela não entrou na fila da paciência. Ela não sabe o que é paciência. Então ela não tem tolerância com o próximo. O explosivo muitas vezes nem enxerga o próximo. Aliás, o próximo, quem é mesmo? O próximo. O explosivo enxerga aquilo que está dentro dele. Ele sente e ele expressa o que ele sente, da forma como ele sente, sem nenhum tipo de filtro. Ele não filtra. Então aquilo que passa na emoção dele, sobe na cabeça, bomba e sai pela boca. Não tem filtro. Ele não pensa, como que eu vou expressar este momento meu de intolerância? Como eu vou expressar a minha impaciência de ficar esperando essa consulta? Por exemplo, eu preciso da consulta? Preciso. Esse é um médico bom que eu escolhi para mim? É. Médicos atrasam? Sim. Será que ele atrasa sempre ou só hoje? Ele não pensa nada disso, né? Vou perguntar para a secretária se isso é uma coisa comum, ele atrasa sempre ou não, hoje ele teve um imprevisto. Se ele atrasa sempre, eu já sei que eu vou ter que ficar aqui esperando, então talvez seja bom eu ir embora, porque eu não tenho tempo, e marcar um dia na primeira consulta do dia. Porque provavelmente eu não vou esperar tanto. Ele não tem alternativas. O explosivo, ele não pensa em alternativas. Ele pensa em colocar aquela emoção que está ali vulcanicamente dentro dele para fora. Como é que eu posso, enfim, colocar fogo em Roma, né? É como se ele fosse um vulcão o tempo todo prestes a entrar em ebulição. Isso causa prejuízos? É ruim ser uma pessoa explosiva? Claro que é. É ruim por quê? É ruim porque as pessoas que estão trabalhando com essa pessoa, elas vivem com dedos. Vou falar com ele hoje? Não, hoje eu não vou falar, porque hoje ele não está com cara boa. Porque vai que ele explode, vai que ele me xinga, vai que ele me ofende e eu vou ter que continuar trabalhando com esse ser humano. Então é melhor não falar hoje. Né? Então cria um clima em volta da pessoa de tensão, né? De nada de naturalidade, nada de espontaneidade, porque fica todo mundo também com medo. Medo do quê? Medo da reação. O que será que virá se eu falar para essa pessoa que eu esqueci o projeto em casa? Ou se eu falar que eu esqueci de fazer uma coisa que ele pediu? Ou que não vai dar tempo de fazer o que ele pediu? Então a pessoa entra num estado de crise, quase de pânico, de ter um chefe explosivo, por exemplo. Uma esposa que tem um marido explosivo, ela cria em casa, né, um clima de relação entre ela e os filhos para se blindar, para se proteger desse marido explosivo. Porque ela sempre fica temendo que qualquer coisa que saia daquilo que ele considera como o normal da casa, a arrumação da casa, o esquema da casa, qualquer coisa que saia desse esquema vai provocar nele uma reação fora de qualquer tipo de propósito, de normalidade, de equilíbrio, né? Enfim, completamente desproporcional à situação em si. Então, as pessoas explosivas, elas têm grande tendência a ter problemas cardíacos, por exemplo.
né? Pessoas explosivas não têm algumas doenças, que nós vamos falar no caso dos implosivos. Mas a pessoa explosiva, ela pode ter um aneurisma, ela pode ter um ataque cardíaco, né, fulminante, porque o que ela faz com a pressão sanguínea dela? Ela bomba na pressão sanguínea. Então ela vai acabar tendo algumas doenças típicas de pessoas que estão sempre com a emoção à flor da pele. Então, problemas de pele também, problema de vista, tem um monte de problemas que são muito típicos de pessoas explosivas, né? Não dormir bem, tem insônia, está sempre cansado, porque a pessoa vive uma emoção, um turbilhão de emoções em segundos. Então são pessoas que têm inabilidade no relacionamento, inabilidade em lidar com conflitos, inabilidade em lidar com situações inesperadas, situações inéditas, situações que ela não tem como prever. Ela coloca na cabeça dela o que é o correto e acontecem coisas, porque sempre acontecem, e ela não sabe lidar, ela não tem jogo de cintura, ela não é flexível. Então o que ela faz? Quando acontece uma situação onde ela não sabe lidar, a primeira emoção que invade ela é a raiva. E aí ela se torna uma pessoa que quase ninguém quer conviver. Se pudesse escolher, não conviveria. Às vezes, associado a esse ataque de raiva, vem um ataque de sinceridade, que é o que a gente chama de sincericídio. Então são aquelas pessoas que dizem coisas para os outros, de novo, sem pensar, sem filtro. Então, nossa, como você está ridícula. Ou, nossa, como você é bobo. Ou, nossa, você é burro, hein? Então, e a pessoa diz isso e ainda se acha extremamente sincero. E ainda diz que a outra pessoa que ficou magoada é magoada porque é muito frágil, parece que é de cristal, não aceita uma crítica, não aceita uma coisa. Estou falando, qual é o problema? Então, obviamente, essas pessoas têm uma tendência a provocar para si mesmas uma situação de isolamento, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Ninguém tem prazer em ficar perto de uma pessoa que está o tempo todo prestes a explodir como uma bomba atômica, né? Então, o que a gente faz com bomba? A gente mantém distância. Então, o explosivo sofre e quem está em volta sofre também. O contrário do explosivo é o implosivo. É aquela pessoa que engole. É aquela pessoa que tem uma emoção e ela não sabe colocar a emoção de uma forma adequada. Então, o que ela faz? Ela engole. Ela vai engolindo emoção, ela vai engolindo frustração, ela vai engolindo tristeza, ela vai engolindo situações de humilhação, ela vai engolindo. E quando a gente engole muito, o que a gente faz? A gente sofre. E traz para a gente algumas doenças típicas de pessoas que engolem, como, por exemplo, gastrite. A gente diz que a gastrite é a doença de quem engole sapo. Vai formando um brejo no estômago, né, e vai formando uma gastrite ou uma úlcera depois, se você não trata direito sua gastrite. As pessoas implosivas têm muito mais tendência à depressão também, têm muito mais tendência a suicídio. São pessoas que não lidam bem com as emoções da mesma forma que os explosivos, só que elas ficam quietas, entram dentro de si mesmas e ficam ali na solidão, tentando ruminar aquela emoção, aquela tristeza, sozinha, sem pedir ajuda, sem falar, né? E ficam ali sofrendo e muitas vezes se vitimizando, se sentindo infelizes, né? E achando que as coisas nunca dão certo para elas. Tem uma grande tendência de serem pessimistas, de olharem sempre o lado vazio do copo e sempre achar que tudo que é errado vai acontecer com elas. Então, as pessoas implosivas têm tendência a grandes doenças graves, como, por exemplo, o câncer. O câncer é muito relacionado a pessoas magoadas, pessoas que guardam mágoa, má água, água estagnada, água parada. A pessoa fica guardando aquela mágoa que ela não conseguiu falar, que há 10 anos atrás, um dia na mesa do almoço, a cunhada ofendeu ela de uma forma que ela nunca mais esqueceu. E ela guarda aquilo durante anos. Então, sabe aquelas pessoas que dizem assim, o que faz para mim eu não esqueço? Fez para mim, nossa, pode passar o tempo que for. Ó, tá aqui. Eu penso, coitada. Coitada. Nesse sentido é melhor ser explosivo, se der para dizer isso, né? Porque pelo menos o explosivo bateu, levou, ele vai para casa e nem lembra mais o que ele fez.
O implosivo não, o que ele faz? Ele explode dentro dele. Então ele fica magoado, ele cria um buraco de tristeza, de melancolia dentro dele. E ele acha bacana falar que ele lembra do que fizeram para ele há 10, 15 anos atrás. Isso não é nada bacana. Isso mostra que você está guardando dentro de você monstros, situações que as pessoas que causaram em você nem se lembram mais. Nem sabem direito às vezes que você existe. E você está alimentando e guardando esses monstros dentro de você para eles começarem a corroer você e começarem a te trazer problemas. O diabetes também, né? O diabetes, quando ele é emocional, é muito típico de pessoas implosivas, porque o diabetes é uma doença de quem perdeu o doce da vida. Então, muitas vezes a pessoa sofreu uma decepção, uma mulher que foi, por exemplo, largada num casamento no altar, isso é uma grande decepção, né? Foi abandonada à véspera do casamento ou até no dia do casamento e 1 ano, 2 depois, essa pessoa aparece com sintomas de diabetes, porque ela perdeu o doce da vida, né? E ela não soube reagir, ela não soube fazer de uma forma adequada. Então, o que é essa forma adequada, né? Se a gente não deveria ser nem explosivo, nem implosivo, o que a gente deveria ser? A gente deveria ser o que a gente chama de assertivo. O que é assertivo? Essa palavra vem mesmo de acerto, né? É quando você fala o que você pensa, sim, só que de uma forma adequada ao momento, à pessoa, à circunstância e numa linguagem também adequada para que aquela pessoa entenda o que você está dizendo. Você não vai falar com uma criança da mesma forma como você fala com um adulto. Então, uma pessoa assertiva é uma pessoa que não engole nada e nem coloca a raiva para fora. Ela coloca a razão, a lógica, a emoção de uma forma correta. Então, ela diz para a pessoa o que ela não gostou, por que ela não gostou, o que aquilo causou nela, né, de uma forma equilibrada e tranquila. Então, pessoas assertivas sofrem menos, conseguem dizer o que quiserem, para quem quiserem, no momento que quiserem, e não são mal interpretadas, não causam transtorno nem fora, nem dentro de si. Esse é um processo de aprendizado, não é fácil ser assertivo, a gente não nasce assertivo. Muitas vezes você não é filho de um pai assertivo, uma mãe assertiva, e você tem que aprender a ser, porque no seu trabalho isso é importante, na sua vida pessoal é muito importante. Então é um grande aprendizado que muitas vezes você tem que às vezes buscar ajuda para ter esse momento de equilíbrio, né? Para aprender a encontrar esse ponto de equilíbrio na sua vida, que é saber lidar com as suas emoções e saber manifestar suas emoções de uma forma tranquila e equilibrada. É bem bacana quando você aprende, você se sente muito livre, você sabe que você pode estar em qualquer situação, que você vai saber como se comportar, você sabe como receber os baques da vida e como reagir a eles, você sabe como reagir a situações inesperadas, você tem repertório para uma reação adequada, porque você está equilibrado, e quando você está equilibrado, você sabe o que você quer buscar dentro de você, como é que você utiliza isso dentro de você e fora de você. As relações amorosas ficam muito mais saudáveis e equilibradas, né? Os casais conversam e sabem conversar e sabem se colocar, né? No trabalho a coisa fica muito melhor, os grandes líderes são extremamente assertivos, são aquelas pessoas que podem te dizer o que elas quiserem, que você não vai se ofender, porque elas vão dizer de uma forma tão adequada e levando em consideração os seus sentimentos que você vai entender aquilo e vai agradecer a crítica. É isso. Então, pratiquem assertividade para não adoecer e para não adoecer os seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, ok? Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que você use na sua vida e que você coloque seu comentário aí, ó. Vai ser muito legal se você comentar. Agradeceria muito que você compartilhasse também no seu Face e espero te ver no próximo vídeo, ok? Obrigada, tchau, tchau. Ah, importante dizer, te dar uma dica. Se você quer começar a trabalhar essa questão da assertividade, uma boa dica para você saber se você está sendo assertivo é olhar a reação do outro quando você fala. E antes de falar, imaginar que você é o outro, ou seja, desenvolver empatia, se coloca no lugar do outro. Será que eu ia gostar de escutar isso desta forma? Será que eu tenho um outro jeito de falar isso que não seja tão agressivo?
Pratica isso. Quando você for pensar em algo para dizer para sua mulher, para sua namorada, para seu namorado, enfim, pensa em alternativas. Como é que eu posso falar a mesma coisa de um jeito mais suave, mais agradável, que a pessoa vai ouvir melhor, porque eu estou falando com suavidade, portanto vai chegar muito mais na pessoa do que se eu falar batendo de frente, ok? Pratica, tudo é um exercício. Tudo na vida é exercício e se desenvolver é um dos melhores exercícios que tem, ok? Até a próxima!